noite, Maria Luísa, bem-vinda. Como é que está o tempo aí no Pará? Porque aqui em São Paulo está uma chuvarada só. Na capital alagou tudo. Bem-vindo você que assiste essa webconferência gravada. Essa é a nossa última webconferência do Projeto Integrador 5. Está chovendo bastante aí? Aqui despencou, desde segunda-feira começou a chover e para um pouco, volta, para um pouco, volta, tá uma doideira. Conseguiu entregar o projeto para feedback, Maria Luísa? Legal. É bom porque aí dá para ir ajustando, tá? Não tem problema, o importante é entregar o máximo possível, né, para ter um feedback enquanto vai trabalhando no restante, né? Hoje eu vou fechar aqui a estrutura do projeto integrador, falando um pouco do fluxo de caixa da DRE, porque é isso mesmo, Maria Luísa. A gente faz, e aí depois, normalmente quando a gente está fazendo, a gente vai seguindo o caminho, e aí depois que a gente se distancia, né? Passa um dia ou dois que você vai olhar, aí é que você percebe. Mas tranquilo, isso acontece. Ainda bem que tem tempo, né, para você corrigir e entregar, né? Eu espero que você que está assistindo essa webconferência gravada também tenha conseguido entregar pelo menos uma parte do seu projeto, né, para receber feedback. Só recordando, né, 45 minutos é o tempo da nossa aula. Cadê os outros? É isso que eu estou perguntando, Maria Luísa. Tomei um susto a hora que abriu a sala, que eu vi que só tinha você. Falei, bom, o pessoal vai chegando, né? Mas até agora... Vai ver que muitos entregaram o projeto, então resolveram descansar, né? Agora, na hora mas eu faço isso com tudo que eu tenho de importante, né? Falo que o celular dá uma autonomia grande, porque essa coisa de agenda de papel depende de você abrir a agenda todo dia, né? Eu falo que o celular, ele berra, né? Ele te avisa, você não precisa ficar olhando igual a agenda de papel, né? Eu também achei muito estranho. Agora está na reta final, né? Bastante informação para poder ajustar o projeto para a versão final. Mas, né, fazer o quê? Eu não sei por que está saindo... Está saindo lágrima dos meus olhos. Eu sei o que é, eu acho que tem o protetor solar no rosto, que eu uso direto, e eu acho que eu passei a mão na testa e veio para o olho. Bom, hoje eu vou conversar um pouco, porque a planilha financeira, ela tem várias fórmulas, ela já, né, foi feita, acontece. Às vezes você passa a mão, né, e aí a mão tem protetor solar e aí acaba irritando. Por quê? A planilha financeira, a gente procurou fazer de forma a facilitar ao máximo, né, para vocês. Então, tem de uma aba para outra, tem fórmula que vai buscar o valor, né, para vocês não terem que ficar preenchendo aba por aba, para não correr o risco, porque às vezes você fez lá a aba vendas e produção, calculou a receita, e aí essa receita já vai lá para o fluxo de caixa, já vai para a DRE, para evitar erro na hora de digitar, de ficar transportando valor. Mas isso exige alguns cuidados, porque, claro, cada negócio tem as suas próprias características.
Então, pode precisar fazer alguns ajustes, então é isso que eu trouxe para a gente ver na aula de hoje. Então, quando a gente fala do fluxo de caixa, ele basicamente ele traz informações de todas as outras abas e faz os cálculos também. Mas é preciso dar uma checada, porque às vezes nessa de mexer na planilha, às vezes a gente acaba deletando uma fórmula sem perceber, digitando um zero em cima. Então, é sempre bom checar, né, alguns cálculos. Se você observar, você viu lá, Maria Luísa, que tem uma linha para receita de prestação de serviços e outra para receita de venda de produtos. Não sei se o seu negócio tem essa separação. Tem os dois ou tem só um ou só outro? Então, né? Então, a gente fez a planilha justamente... então, basicamente, o seu é venda de produto, Maria Luísa. Porque prestação de serviço e venda de produto seria, por exemplo, o pet shop, que você vende ração, essa coisa toda, e prestação de serviço é banho, tosa, então é só venda de produto. O que precisa observar, né? Checar as somas. Porque se você tem produto que é prestação de serviço e você tem produto que é comércio, precisa separar, porque quando você olha aqui, ó, tá vendo? Tem impostos diferentes. Até mesmo para quem mesmo para quem é optante do Simples Nacional, tem tabela separada, né, com alíquotas diferentes para prestação de serviço, para comércio. Então, precisa ficar atento para fazer essa separação. Onde é que a planilha está buscando, né? Se você for olhar, quando você olha lá na vendas e produção, ó, tá vendo? Tem vários tipos de produto. Então, você tem ração, você tem acessório, produto de higiene, shampoo, biscoito, e tem produtos intangíveis, que são os serviços, que é banho e tosa, hidratação, branqueamento, consulta. Então, precisa olhar, né, na hora que, lá onde está a fórmula. Então, aqui, ó, na coluna onde está receita de prestação de serviços, receita de venda de produto. Nas duas tem uma fórmula, né? Então, uma fórmula de soma que vem lá de vendas e produção. Então, se você olhar lá, vai estar com D da linha 31 a 35. Então, você precisa observar, né, se você tem separação de serviço e de... Oi, Caio, boa noite. Então, precisa observar. Então, nesse caso, por exemplo, olhando aqui a planilha, né, com a visão do Excel, então, toda a parte de venda de produto está aqui, ó, da linha 21 até a linha 26, que é onde tem a parte comercial. No caso, se é só prestação de serviços ou se é só comércio, então é só ajustar a fórmula para todas as linhas de produto, né? Então, olha na aba Vendas e Produção, as linhas todas, e aí só altera aqui, né, todas as linhas. Então, nesse caso, por exemplo, se todos fossem comércio ou se todos fossem serviços, era só alterar E21 até E33. Nesse caso, está separado, né? Então, na linha do fluxo de caixa relacionado à venda de produto... Boa noite, Bruna. Estou conversando aqui como ajustar para checar direitinho se o fluxo de caixa está puxando a receita certa, né, de venda de produtos, que é o comércio, e de prestação de serviço. Então, aqui nesse caso, né, o negócio tem os dois tipos. Então, precisa ajustar isso para poder calcular certinho a receita de cada um,
para poder aplicar a alíquota de imposto correta. Então, é só olhar onde está a fórmula no fluxo de caixa, né? Então, voltando aqui no fluxo de caixa, então, aqui, ó, na linha de receita de prestação de serviço e na de venda de produtos. Então, clica na célula e veja de que linha até que linha está buscando. E aí você vai lá na aba Vendas e Produção e identifica, né, se todos forem comércio, então é só colocar na venda de produto a linha de todas as linhas. Né? Então, aqui, se tudo fosse comércio, seria de 21 até 33. Se tudo fosse serviço, de 21 a 33. Mas, nesse caso, tem uma separação. De 21 a 26 é venda de produto e de 27 a 33 é prestação de serviço. Então, é só ajustar a fórmula. Depende, Maria Luísa. No primeiro ano, né, pode acontecer, porque o negócio é novo, até a curva de venda se consolidar, mas a partir do segundo ano já tem que ser positivo, senão o negócio, senão a análise do projeto vai dar um valor presente negativo e provavelmente a taxa de retorno vai ser abaixo do custo do capital. Aí a outra coisa, me lembra, eu vou só repassar essas orientações, me lembra antes de terminar a aula, que eu vou te dar uma dica para você checar se continuar dando negativo, né, a ideia, né, você que está assistindo essa web, se o seu fluxo de caixa está dando negativo, né, é importante que você, quando você vai ao final, né, logo depois dos fechamentos anuais, você pega cada uma dessas linhas, então tem a linha de impostos, tem a linha de despesas com pessoal, só os subtotais, né? E divide pela receita para você ver o percentual, que aí você vai conseguir ver qual é o grupo de despesa que está consumindo mais receita. E aí você vai ter que olhar, né, dar uma checada se a fórmula está certinha, se está buscando certinho na folha de pagamento. Isso é importante, sempre checar. E aí, assim, as fórmulas estão certas. Aí eu estou vendo que só a folha de pagamento está consumindo 45% da receita. Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, 45% a folha de pagamento, aí você entra com fornecedores, as outras despesas, não vai viabilizar. Então, precisa olhar se a quantidade de funcionários não está incorreta, se o salário não está muito alto, se não tem benefício demais para o perfil do negócio. Mas uma forma de você encontrar, Maria Luísa, é assim, lá no final da própria planilha do fluxo de caixa, pega só as linhas dos subtotais. Despesa com pessoal, tem despesas operacionais, fornecedores, pega o total do ano e divide pelo total da receita do próprio ano. Faz isso nos 5 anos, que aí você vai ver do grupo de despesas qual é o que está comprometendo mais a sua receita. Que aí você tem como checar. Então, despesa operacional, que está comprometendo demais. A despesa operacional está praticamente o valor de fornecedores. Então, vamos dar uma olhada, né? Será que... Boa noite, Ângela. Vamos dar uma olhada, será que não dá para pensar num imóvel, né, num bairro que seja um pouco mais barato? Então, aí é administrar mesmo. Aí, bater o olho no fluxo de caixa, identificou quanto cada grupo está consumindo de receita, e aí vai direto nessa despesa para ver o que está acontecendo. Tudo bem, Maria Luísa? Então, tá. Qualquer coisa, me chama lá no fórum, tá? Cola lá a tua planilha do fluxo de caixa no fórum, que eu dou uma olhada. Segunda coisa que é importante, essa planilha, ela vai toda preenchida, que é para poder fazer os cálculos e para vocês poderem observar
a relação entre os valores na planilha toda, mas tem que ajustar para a realidade do negócio de vocês. Então, aqui, os impostos sobre vendas está considerando serviços 16% e comércio 14,3%. Se você tem um negócio que tem uma média de receita anual em torno de 300 mil, a taxa é 7%, não é 14% no comércio. Então, precisa, né, aliás, né, no planejamento tributário, vocês já viram, né, qual era a tributação. Então, quem fez a opção pelo Simples Nacional, que é a maior parte dos TCCs, é o Simples Nacional, né? Já tem que olhar direitinho a tabela. Então, aqui, ó, se você for olhar na tabela do comércio, esse percentual de 14,3% é a tabela 1 do Simples Nacional, que é a do comércio, e é a quinta faixa. Tem várias faixas, então tem que olhar, olha no fluxo de caixa a projeção de receita anual, para você ver o percentual, né, da faixa que está mais próxima da sua receita, para não pagar, não fazer uma projeção de pagamento de imposto além daquele que já tem que ser pago, né? Já se paga tanto imposto. A mesma coisa, serviços, né? Aqui, esse exemplo aqui, ele está considerando a tabela 3, mas presta atenção que tem 3 tabelas para serviços. Então, quando você entra na internet, boa noite, Paula, entra na internet, né, e faz a busca simples, né, tabelas do Simples Nacional. Então, se você tem prestação de serviço no negócio de... Alguém aqui é prestação de serviços no negócio? Ângela, Bruna, Caio, Maria Luísa é restaurante, não é? Paula, Caio, Bruna, Ângela, algum de vocês é prestação de serviços? O do Caio, não. Você que está assistindo essa web gravada, né, precisa averiguar, né? Loja de móveis, não. Da Ângela também não. Por quê? Porque esse percentual que está lá é da tabela 3 de serviços, tem mais 2 tabelas fora essa, e é a quarta faixa. O da Paula é sorveteria, também não. Então, quem tem prestação de serviço precisa olhar com atenção qual é a tabela do Simples correta. Fábrica de refrigerantes, também não. Então, não é nenhuma dessas duas. Porque você vai ter a tabela de indústria, que é a parte de produção, né? Com relação à remuneração, então, precisa olhar certinho. Tem 3 linhas: a mão de obra indireta, a mão de obra direta e a retirada dos sócios. A mão de obra direta e indireta, ele vai buscar na folha de pagamento. Esse tempo doido só serve assim. Pode, Ângela. A ideia é que conforme você vai evoluindo, né? Então, você começou com um negócio lá no plano de marketing, aí quando você chega no RH, de repente você percebe que tem que fazer alguns ajustes da ideia inicial. No caso, Caio, piso, eu entendi, Caio. Mas fica atento, Caio, que assim, se você consegue contratar pelo piso, porque você tem o piso da categoria, né, que está lá no acordo coletivo, mas você tem que dar uma pesquisada na internet, média salarial da função tal, né, que é o cargo lá da sua empresa, na sua região, para ver se
a média salarial está dentro do piso, porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários acordos coletivos que tem são duas coisas, Maria Luísa. Você tem que pesquisar a convenção coletiva para você ver quais são os pisos, e você tem que fazer uma pesquisa de média de mercado, dar uma olhada qual é o salário que estão oferecendo, né? E tem alguns sites que você consegue, inclusive, dependendo do cargo, você consegue a média nacional, regional. Então dá uma olhada, por quê? Porque nem sempre, e aqui em São Paulo, né? Eu estou vendo que você é de São Paulo, nem sempre aqui em São Paulo você consegue contratar pelo piso. Então, dá uma checada aí, faz uma média de mercado, ou dá uma olhada nos Infojobs da vida, anúncio classificado de emprego, aqueles que têm oferta de salário, né, para você poder checar se você vai conseguir contratar pelo piso, porque muitas vezes não consegue. Aqui, a mão de obra indireta, ele vai lá na folha de pagamento e ele vai pegar a coluna N, que é a coluna da mão de obra direta, e a coluna Z, que é a da mão de obra indireta, que é aquela última coluna, né? Então, onde calcula, né, o total. Mesmo que você tenha um funcionário só, né? Você tem lá na. Boa noite, Luci. Lá, você tem lá um total, né? Que está na coluna N e na Z. Por isso que eu sempre falo, não exclua nada da planilha, né? Só oculte aquilo que você não vai usar. E a folha de pagamento é um exemplo. Então, no caso do primeiro ano, que é mês a mês, ele vai pegar aquele valor e vai colocar o mesmo valor em todos os meses. E nos anos 2 a 5, ele pega o total e multiplica por 12, porque aquela folha é mensal. Mas não custa dar uma olhada se está certinho, né? Se realmente mão de obra indireta está vindo do total daquele bloquinho de mão de obra indireta, né? Então, olha, clica em cima da célula e vê qual é a fórmula, né? Vê da onde é que ele está buscando. E vai lá na folha de pagamento e vê se realmente é da coluna N e da coluna Z, mão de obra direta e indireta. E nos anos 2 a 5, se ele está fazendo a conta direitinho, né? Porque ele tem que multiplicar por 12, porque aquela folha ela é mensal. A retirada dos sócios vem lá da aba retirada dos sócios. Então, é só checar se ele está buscando o valor certinho, né? É só olhar qual é a fórmula ou olhar o valor, né? Olha o valor que está lá mês a mês na aba retirada dos sócios e vê se os valores do fluxo de caixa estão certinhos. É aquele pente fino que tem que ir passando, né? Depois que já preencheu todas as planilhas até a planilha anterior ao fluxo de caixa, aí o fluxo de caixa vai consolidar, né? Não precisa escrever, fluxo de caixa e DRE, vocês não precisam fazer nada, né? A própria planilha vai buscando os valores, mas precisa checar se está certinho. Posso tirar um sócio que estava no projeto anterior? Ele não estuda mais na Unisa ou ele foi expulso do grupo? Pode sim, Bruna. Até porque, né, a gente sabe que tem alguma mobilidade entre os grupos, né? Então, assim, a cada período pode ser que a formação do grupo tenha algumas alterações, né? Ah, era só você e ele? É dureza, hein? Esse plano financeiro sozinha é punk, hein?
Bom, ele deve estar perdendo, né? Porque nem na aula ele está, né? Então, perdeu uma parceira aí de uma parceira para dividir as tarefas, né? Mas fazer o quê? Acontece, né? Agora, você só toma cuidado, Bruna, ele está fazendo outro projeto, ele entrou em outro grupo, só toma cuidado para ele não levar o projeto com ele, né? E aí, de repente, você ter dois grupos, né, entregando. Ah, preciso olhar na agenda, Luci. Não sei decor. Não sei decor qual que é. O feedback é quem faz é a professora Elma, ela é que analisa com base nos parâmetros. Ah, Maria Luísa está ajudando a gente aqui, ó, até o dia 19. Dia 19 é hoje. Então, até 23h59, Luci, é hoje. Então, amanhã de manhã, a hora que você olhar, já vai estar lá. Não, é verdade, né? Até 23h59 é hoje, né? Então, a professora Ilma tem até as 23h59 para terminar. Com relação às despesas operacionais, é importante checar a soma certinha, né? Se ele está buscando da aba certinha. Qualquer alteração que você fizer na aba despesas operacionais, como descrever os indicadores na análise de viabilidade, na verdade, você tem uma parte que é o referencial teórico, Ângela, onde você explica o que é e para que serve o VPL, TIR e Payback. Então, na hora que você faz o cálculo da empresa, faz a TIR e faz o VPL. Só que o VPL dá uma diferença porque você tem que enganar o Excel. Porque quando você você tem que dar uma checada com a HP. Por quê? Porque o VPL, você precisa inserir, ali tem uma fórmula do VPL, mas precisa somar o investimento. O ideal é você checar os dois cálculos, tanto o VPL como a TIR, com a calculadora HP. E aí, assim, HP, você baixa o aplicativo da HP no celular. A minha, o ano passado, sumiu, não sei se foi numa aula ou numa palestra que eu dei, e eu nem comprei mais, eu baixei e uso aquela HP, que é um aplicativo que você baixa no celular, igualzinho HP, funciona igualzinho. Então, Luci, eu recomendo que você dê uma checada no VPL e na TIR, tá? E aí você comenta, como você já explicou o que é o VPL e como é que funciona, né? Então você comenta, né, que olha, o valor presente líquido da empresa deu um valor positivo, valor representativo em relação ao investimento, a taxa interna de retorno está superior ao custo do capital. Portanto, né, isso indica que o projeto é viável. Demonstrar que cálculos, Ângela? Porque, assim, se a gente está falando de VPL, TIR e Payback, é só copiar da planilha financeira, colar no TCC e fazer a análise, né? Agora, quando você pergunta como vou demonstrar os cálculos, basicamente 99,9% dos cálculos que você precisa apresentar no TCC estão estão na planilha financeira. Luci, tem um tutorial no YouTube bem legal, viu? Para pelo menos aprender o básico da HP. É muito legal. Então, assim, tudo que você mexer na aba de despesas já vai alterar no fluxo de caixa. Mas é importante olhar, ver certinho se você não esqueceu algum valor,
né? Já aconteceu de eu ficar que nem doida procurando, né, no presencial, né, alunos que eu estou orientando, e manda para mim uma mensagem, posta lá no fórum para mim, Luci, que aí amanhã, quando eu entrar no fórum para responder as demandas, eu já mando para você o link. Na análise financeira, você está falando, Maria Luísa? Que tem análise do projeto e análise financeira. O custo de oportunidade, Ângela, tem uma aba, é só você colocar o beta mais próximo da sua empresa que ele calcula automaticamente. Tem uma aba na planilha financeira, antes da análise do projeto, tem uma aba custo de oportunidade. E lá já tem o cálculo, né, que é o custo médio ponderado de capital. Já tem tudo lá organizado e tem até uma seta, assim, né, que tem, do lado tem uma coluna comprida que tem vários setores da economia, né, vários segmentos de mercado, e do lado o valor do beta. É só você procurar lá aquele que for mais próximo do seu negócio e inserir esse número ali que a planilha calcula automaticamente. Fiquem bem atentos, né? Porque nas despesas operacionais é onde dá mais problema de, muitas vezes, ocultar a linha e não colocar zero no valor. Então, aí você olha sem aquela linha e o que acaba acontecendo é que esse valor continuou lá. Então, como a planilha já está toda preenchida, para vocês verem como é que funciona, né, a relação entre as abas, então, se você ocultar a linha e não colocar zero nos valores, né, vai continuar considerando esse valor. Então, mesmo que você oculte a linha, se você não zerar o valor, na parte da demanda, inserir o valor e já foi somando automaticamente. Ela já vai, conforme você vai alimentando os dados, ela já vai jogando para as abas. A ideia é essa, Lucia, é evitar que vocês tenham que digitar o valor manualmente, porque quanto mais você vai digitando o valor, maior a possibilidade de erro, né? Primeiro, por um erro de digitação, e segundo, que se você altera, por exemplo, alguma coisa na aba de despesas, então, digamos que você fez uma checagem e acabou quer mudar o valor do aluguel, por exemplo, quando você altera aqui, já altera no fluxo de caixa e já altera direto na DRE, que, por seguinte, já vai alterar também a análise do projeto. Análise do projeto financeiro e custo de oportunidade. Eu tenho dúvidas se são feitos automaticamente. Exatamente, Maria Luísa, tudo que você preenche já vai fazendo automaticamente o cálculo. Né? Inclusive, quando você entra lá no custo de oportunidade, você só tem que escolher o beta. Você colocou o beta, ele já calcula o custo de oportunidade, e esse custo de oportunidade, que é o custo do capital, ele já joga lá na aba do VPL. Ele faz tudo automático. Se você abrir a análise financeira, você vai ver que ele só tem fórmula, ele puxa todos os valores. Do lado tem o demonstrativo das fórmulas. A única coisa que vocês precisam é checar se está tudo com fórmula mesmo, se está tudo certinho, porque às vezes a gente mexendo acaba excluindo algumas coisas sem perceber, né? Bom, com relação a fornecedores, qual que é o conceito, né? Você tem o custo de produção, que é o custo que inclui os fornecedores e a mão de obra direta. Por quê? Porque é o custo unitário multiplicado pela quantidade de vendas. Então, que bom que você ficou mais calma, Maria Luísa. Então, no caixa, né, como o estoque, para quem tem estoque, e Maria Luísa, o seu negócio deve ter, o da Paula, que é a sorveteria também, esse estoque inicial,
ele está lá no investimento, então não sai do fluxo de caixa. Por isso que os 6 primeiros meses de fornecedores vão ficar em branco. E dos meses 6 a 12, quando você olha lá, ele tem uma fórmula que ele vai buscar o custo de produção lá na aba de vendas e produção, e ele exclui a linha de mão de obra direta. Por quê? Porque aquele custo de produção que aparece na aba vendas de produção, ele é obtido com o custo unitário do produto. Então, se o custo unitário de produto tem mão de obra direta, então o fluxo a folha de pagamento tem mão de obra direta e vai aparecer a mão de obra direta no fluxo de caixa. Então, a planilha já faz essa dedução, né? Então, só dá uma checada que você vai ver. Ele vai procurar o valor do primeiro mês, o total do custo de produção do primeiro mês, e ele deduz a folha de pagamento, porque senão seria cobrado 2 vezes, né? Você teria o custo da mão de obra direta entrando lá na linha fornecedores e na própria linha de mão de obra direta. Demonstração de resultado, também, Maria Luísa, ela vai buscar lá as informações, você só tem que dar uma checadinha se está certinho na fórmula, né? Do mesmo jeito que o fluxo de caixa, né? Só ver se está indo na linha certinha. O que ele vai buscar? A receita, ele vai buscar lá no fluxo de caixa e ele vai pegar o total de todos os anos. Então, se você olhar no fluxo de caixa, o ano 1, 2, 3, 4, 5, né, PQRST, é o total do fluxo de caixa, o total de receitas. Para quem tem 2 tipos de receita, ele soma ali, na linha 8, ele soma a receita de prestação de serviço e de venda de produtos. E os impostos, né, tá na linha 11 e 12. Então, conferir se está batendo, se está certinho. Então, bate o olho na DRE e vê se os valores que estão na DRE estão exatamente iguais ao do fluxo de caixa. E dá uma checadinha, pega pelo menos um ano e pega a receita bruta, né, e faz na calculadora a receita bruta menos o imposto sobre serviço, imposto sobre comércio, e vê se bate, né, para garantir que está certinho, que ele está calculando certinho, que na hora de mexer em várias coisas, não atrapalhou, não mudou a fórmula, não mudou algum número. O custo dos produtos vendidos, ele vai buscar direto na aba vendas e produção. Então, ele tem que estar exatamente igual. Então, aqui no slide, você tem a DRE. Então, olha aqui, ó, custo dos produtos vendidos, 526, 580. Então, quando você abre a aba vendas e produção e vai lá no custo dos produtos vendidos e tem o total do ano 1, 2, 3, 4, 5, lá na DRE tem que estar exatamente igual, porque é de lá que ele está buscando o valor. E aí não quer checar se ele fez o cálculo certinho, né? Então, o que eu sugiro é assim, pega um ano e vai fazendo os cálculos para ver se está tudo certinho. Então, aqui essa receita operacional líquida menos o custo dos produtos e ver se bate com esse valor, que aí está tudo certinho com os cálculos. Tá? Mas aqui, custo dos produtos vendidos ou do serviço prestado, ele tem que trazer direto lá da aba vendas e produção, que lá já está tudo calculado. Então, a demonstração de resultados, você não tem que preencher nada. Com relação às despesas administrativas é o total do fluxo de caixa lá da linha de saídas, só que quando você olha a fórmula que está aqui, ó, o que ele exclui? Ele exclui a linha dos impostos do fluxo de caixa, porque já entrou na DRE. Ele exclui a mão de obra direta e os fornecedores, porque já estão no custo das mercadorias vendidas. E ele exclui o marketing, porque o marketing está aqui na linha despesas comerciais. Então, quando você olha aqui essas despesas administrativas, elas não vão estar iguais ao do fluxo de caixa,
porque é outro critério, né? Aqui é regime de competência. Então, como todo custo de produção que vem da aba de produção já está na linha custo dos produtos vendidos ou das mercadorias vendidas, então, na DRE, o restante das despesas, como fornecedores e mão de obra, do total de saída do fluxo de caixa, a própria planilha já exclui para não deduzir duas vezes, né, na DRE. Despesas financeiras vai depender aí do perfil de negócio. De maneira geral, essa linha acaba não sendo utilizada, né? E as despesas comerciais é igual à linha de marketing do fluxo de caixa. Sempre conferindo, né, se esse total aqui está certinho, né, a hora que soma as despesas administrativas com as despesas comerciais. E ele chega lá no lucro líquido, que vai buscar lá na aba da depreciação e traz o valor para cá, e aí desse lucro bruto vai tirar as despesas, esse total aqui de despesas, vai tirar a depreciação e aí vai chegar no valor total. Então, é aqui que eu falo que é importante você pega um ano e bate os valores da DRE de cima a baixo para ficar certinho. Lembrando que eu estou lá no fórum, fale com a professora, né, intensivamente, eu abro o fórum praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, né? Então, assim, pintou a dúvida, procura detalhar ao máximo, né? Você que está assistindo essa web gravada, falo com você também, né? Além da Ângela, da Bruna, do Caio, da Luci, da Maria Luísa e da Paula que estão aqui, que assim, quando você for mostrar no fórum, procura detalhar ao máximo, né? Por quê? Porque quanto mais informação eu tiver, mais eu consigo te ajudar. Então, eu consigo te dar um apoio melhor, porque às vezes, quando tem informação muito resumida ou muito vaga, né, eu tenho que responder pedindo mais informação, aí até, né, digamos que você postou de manhã, aí eu, na hora do almoço, eu olho pedindo mais informação. Aí, se você for olhar só no dia seguinte, a gente já perdeu 24 horas. Então, por isso que é importante que você procure colocar assim, com o maior número de detalhes possível. Se possível, né, copia um pedaço da planilha que você está com dúvida e cola lá na postagem, para eu poder te ajudar, né? Então, quanto mais detalhes você me der, mais eu consigo te orientar. Pessoal, perguntas, dúvidas, além das que vocês foram fazendo aqui, que eu fui respondendo. Maria Luísa, precisa ver as abas anteriores, né? Se está certinho, se a aba com a projeção de vendas está corretinha, está calculando tudo certinho, está multiplicando o preço, né? Se aquela receita que está lá no fluxo de caixa tem que dar uma olhadinha, tem que checar tudo, né? O fluxo de caixa vai buscar as informações, mas a gente sempre tem que olhar, né, para ver se está trazendo essa informação do lugar certo. Não, Maria Luísa, a planilha financeira tem todas as informações. Você tem uma aba auxiliar, que é a aba auxiliar 6, que é para você fazer a projeção de vendas, e aí dessa aba você puxa a informação direto para a aba vendas e produção. Porque senão, se você fica com muita planilha e muito dado separado, você precisa ficar digitando o dado manualmente, a possibilidade de erro é muito grande. Tem, quando você abre
a aba vendas e produção é a segunda aba, né? Você tem o índice, aí você tem os investimentos, a próxima é vendas e produção. Então, em cima, escrito desse tamanho, assim, pintado em amarelo, você tem 3 planilhas auxiliares. Uma que é para você preencher, demonstrando direitinho como é que você fez a projeção de vendas. Então, aquela quantidade de vendas que está aparecendo na aba vendas e produção, de onde é que você tirou aquele valor? Tem que estar bem explicadinho na aba auxiliar 6. Aí, né, nessa mesma tem uma aba auxiliar para você demonstrar o custo, como é que você calculou o custo, né? Então, como é que você calculou o custo de cada prato que você vai vender no restaurante? E aí tem a outra aba auxiliar, que é para você demonstrar como é que você chegou no preço. O que que você colocou numa só, Luci? Ah, tudo numa planilha só, mas é o certo, né? Se você tem... A Maria Luísa está trabalhando praticamente sozinha, mas a maior parte dos projetos são feitos em equipe. Então, o ideal é que cada um vai colocando as informações numa planilha só, porque senão vira uma bagunça, gente. Vocês vão se perder, aí fica difícil checar as informações. Para variar, estourei o tempo, né? Então, gente, muito obrigada por virem aqui, por estarem comigo. A nossa última webconferência, mas não acabou ainda. Eu estou lá no nosso fórum, né? Vocês estão recebendo as devolutivas da professora Elma sobre a primeira entrega do, do projeto integrador. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer ajuste que vocês precisarem de apoio, entrem em contato comigo lá no fórum Fale com a Professora. Isso, Maria Luísa, tenta arrumar e qualquer coisa me pede um help lá, tá? Ângela, Bruna, Caio, Luci, Maria Luísa, Paula, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Espero que a gente se encontre, né, em próximas disciplinas. Isso, Maria Luísa, vê o que você precisa e manda para mim. Espero que a gente se encontre em próximas disciplinas. Obrigada a você que está assistindo essa webconferência gravada e conta comigo lá no fórum, fale com o tutor, fale com a professora, o que você precisar para finalizar o seu projeto e entregar e ter uma nota bem bacana, tá bom? Bom fim de semana para vocês, bom feriado para quem tem feriado, né? Porque amanhã em alguns lugares é feriado. Aqui em São Paulo foi antecipado, né? Então, para a gente aqui em São Paulo, amanhã é dia normal. Mas para quem tem feriado, aproveita para trabalhar no projeto, tá bom? Tchau, gente. Boa noite.